Jaime, vamos conversar aqui sobre o Renato. Você entrou em Malhação, fazendo um professor. Primeira vez que você faz Malhação, né? Primeira, eu tô tão feliz lá, Fátima. Eu acho Obrigado. A Malhação é um projeto tão legal, né? Que há tantos anos vem aí dialogando com os jovens, ensinando, debatendo. E a minha carreira, geralmente, o pessoal começa né? ali. E eu pulei essa etapa, eu sempre brinquei que eu queria muito ter feito parte da Malhação, queria passar essa experiência. Amo trabalhar com jovens, pegar um pouco dessa coisa... porque você não é mais jovem, né? Eu tô com 31, Tudo bem, né? você faz um professor já, né? Eu comecei na Malhação como professor, não como aluno, né? É verdade, Já não tô tão jovem assim. Uhum. Mas tá tão legal fazer o Renato, trabalhar com aquele pessoal todo, assim, jovens talentosíssimos. E eles trabalham a beça. Aprendem a beça e tá incrível. E você faz um professor que chega nessa trama agora e é um professor que tem um diferencial, é um transplantado. Ele é um transplantado, né? Ele teve miocardite e ele recebe o coração e ele acaba indo trabalhar num colégio público. Mas o Renato é um personagem muito misterioso, assim, ele traz alguns segredos por trás. E ele se apaixona pela Ananda, que é a personagem da Amanda de Godoy, maravilhosa, minha parceira de trabalho. E que já vem da temporada passada e que perde o namorado... Assassinado, né? Perde o namorado na série e era um desejo do namorado dela doar os órgãos, então termina a temporada passada com essa morte desse rapaz e ele doou os órgãos. E o Renato entra aí nessa trama transplantado e se aproximando da Nanda. Então alguma Você está sinalizando aí alguma coisa que a gente vai começar a imaginar. É um personagem misterioso esse. Não, e é interessante você falar porque assim é um personagem transplantado que vai tocar a vida dele, é professor, está tocando tudo, né? A gente tem no Brasil 33 mil pessoas que estão na fila aguardando transplante. E o personagem, realmente, quando morre, quer doar. E a gente ainda tem uma certa resistência de muitas famílias. A Associação Brasileira de Transplantados diz que 44% das famílias ainda negam a doação de algum órgão para transplante. Né? E é tão bonito, assim, no texto do Renato, né? Ele fala muito sobre isso, de você... poder espalhar a vida, né? Você, dentro de uma tristeza, de um desastre, que é a perda de qualquer pessoa, você ainda tem alguma coisa ali que você pode comemorar, que é outra pessoa ter se salvado por sua culpa. Então, é tão bonito esse gesto. Eu acho que vale a pena as pessoas pensarem um pouquinho mais sobre essa questão, que é um pecado que a gente tenha uma fila de espera tão grande, né? Que muitas vidas não são salvas por conta disso. Agora, tem pelo menos uma notícia boa para a gente dar para você, que houve uma mudança na forma de transporte dos órgãos. Então, com essa mudança, um número maior de pessoas tem conseguido ser atendida. Eu queria que você acompanhasse e entendesse bem por quê, que mudança foi essa e como é que ela está funcionando. Vamos ver juntos. A Ana Júlia tem 8 anos. Ela sofria de um problema no coração e ficou 6 meses esperando por um transplante. Em junho do ano passado, um jato da Força Aérea Brasileira levou o novo coração de Ana Júlia. O transplante foi feito com sucesso e hoje ela é uma menina saudável. Isso só foi possível porque no dia 6 de junho de 2016, um decreto obrigou aviões da FAB a priorizar o transporte de órgãos. Antes desse decreto, o transporte era feito por aviões comerciais. O fato de poder utilizar um avião especificamente para isso traz um benefício muito grande, tendo em vista que a gente tem esse tempo limite para poder implantar o órgão num receptor de órgãos. Uma pessoa que está esperando há muito tempo, de repente aquele órgão está disponível, ele é compatível com essa pessoa e por conta de ter necessidade de transporte, que às vezes não é viável, isso dificulta e muitas vezes a pessoa vai continuar na fila esperando e aquele órgão não foi utilizado para ninguém. Os aviões da FAB não tinham o transporte de órgãos como prioridade. Hoje a FAB é obrigada a ter sempre um avião disponível para isso. De lá para cá, mais de 190 órgãos já foram transportados e puderam salvar vidas. 6 vezes mais do que se conseguia antes. O próximo passo é conscientizar cada vez mais famílias sobre a importância da doação. Na verdade, o que mais dificulta realmente é a família aceitar que o órgão vai ser retirado daquela pessoa. Perde muito tempo na decisão e muitas vezes até um certo preconceito, uma questão antiga de você pensar, não, o meu filho ou o meu familiar, meu ente querido vai ser enterrado sem aquele órgão. Então muitas pessoas ficam nessa questão de não aceito que seja retirado alguma coisa dele, quero que ele seja enterrado como ele sempre viveu.
E, na verdade, é esse pensamento que a gente tem que ir atrás para mudar. Muito legal. A gente está recebendo a Patrícia Fonseca. Ela nasceu com uma cardiopatia congênita e há 1 ano e meio fez o transplante. Vou chamar você para cá. Só quero pedir para o doutor Fernando mostrar para a gente esse trajeto, porque o doutor lá, o médico, falou na reportagem, é muito importante. Porque, na verdade, a gente está agilizando o transporte do órgão, mas nenhum tempo pode ser perdido em nenhuma dessas etapas. Então, assim, para que um transplante seja feito, ele começa lá, né, doutor, no diagnóstico. Tem que ter o diagnóstico de morte encefálica, na qual o cérebro ele não vai voltar mais a funcionar e os órgãos ainda durante um período continuam funcionando. Se mas você não fizer nada, vai acabar tudo. Se o cérebro não funcionar, não tem mais vida. Não tem volta. Isso. Então, esse é o candidato. É nesse momento que a família, então, é abordada de forma adequada. Então, você tem que manifestar em vida e a família está de acordo naquele momento. Depois é feita uma entrevista, pessoas que talvez tenham infecções, como por exemplo HIV, hepatite B, hepatite C ou câncer, os órgãos podem ser descartados, porque você não levaria uma doença para outra pessoa. É feita então a cirurgia, assim que isso é assinado, tudo dentro da lei, né? A retirada, e então depois você tem um momento de levar para o hospital, onde tem o receptor. Imagina, uma pessoa pode ajudar até 10 pacientes. E não é só o transporte que ajuda. A tecnologia médica também melhorou. As soluções, porque assim que o coração é retirado, ele é colocado numa solução especial com mais aminoácidos e aumenta o tempo do que a gente chama de isquemia fria. Então é resfriado, fica a 4 graus, até chegar na sala, e tem uma sincronia imensa entre as equipes, né? Então um membro da equipe, ele vai ver o coração, faz a análise macroscópica, liga para outra equipe e fala, o coração é bom. O outro paciente está sendo preparado para casar tudo direitinho. Nossa, é uma corrida contra o tempo. né? É uma aflição. Mas é que bom que a tecnologia, né, que a gente está conseguindo fazer isso com uma facilidade maior e salvar vidas aí. O que chamou a atenção da gente foi recentemente, né, o caso desse primeira-dama, que passou por essa questão, né, da morte cerebral e passou por todo esse processo. E o senhor falou 10 pessoas podem ser ajudadas, quais os órgãos podem ser transplantados? Você tem coração, você tem os pulmões, os rins, o fígado. O pulmão vai um para cada pessoa, o rim vai um para cada pessoa. Então, pelo menos 8 pessoas são salvas. Com uma doação. Vou aproveitar então a nossa ajudante especialista, porque ela sabe tudo já. Patrícia, como é que era a sua vida antes? Você ficou doente desde sempre. Então você lembra de você, uma infância com esse problema? Sim, porque eu nasci doente, né? Então foram 30 anos com um problema no coração. Com 20 dias eu já fui internada na UTI do INCOR. E porque eu não tinha força de mamar, eu ficava roxa. Eu já nasci cansada. E eu fui vivendo a minha vida toda com limitações. Eu sabia que eu não podia fazer tudo. Os médicos sempre explicavam que eu não podia praticar exercícios. Então, assim, meus amigos, eles todos sabiam que eu tinha problema de coração. Então, tinha uma rampa, eles me empurravam. Tinha uma escada, eles me carregavam. Ia sair de cavalinho, sabe? Do jeito que fosse. E fui levando a minha vida. Com 14 anos eu acabei precisando operar, fiz uma primeira cirurgia, foi uma plastia da mitral. Mas aí tive recaída com 20 anos, tive uma arritmia com 27 anos também. Então, assim, fui até... Toda hora o hospital presente na sua vida e essa ameaça, né? Médicos e hospitais sempre presentes e fui a trancos e barrancos até onde deu. E você, assim, desde quando esperando por um transplante? Então, quando eu tinha 20 anos de idade, eles já começaram a cogitar a necessidade de um transplante. Eles conseguiram ainda me fazer ganhar mais 10 anos para esperar o transplante, com medicamentos novos que iam surgindo, para a gente ir contornando essa insuficiência cardíaca. É interessante sempre lembrar, assim, na questão do transplante, que quem precisa de um transplante é porque chegou, assim, no final mesmo. Tentou todos os tratamentos, todos os remédios, é a insuficiência do órgão, seja pulmão, seja coração. Sim, o órgão não aguenta mais. No seu caso vai à falência. Do coração, você já não fazia mais nada? Assim, você já estava realmente paralisada? Eu já estava de cama. Da última vez, que foram muitos períodos de internação, que eu ficava, às vezes, 1 ano de cama. Eu tive que parar a faculdade. Você fazia o quê? Nada. Ficava descansando. Não, mas a faculdade era de quê? Não fazia nada na faculdade. Fazia economia. Mas precisou parar. Precisei parar para tentar me reequilibrar, recompensar o coração. E depois, assim, no período mais crítico,
quando eu já estava com 29 anos, eu já estava 1 ano de cama. Eu precisei voltar para casa da minha mãe porque eu não dava mais conta de morar sozinha, porque eu não conseguia cozinhar para mim mesma, não conseguia cuidar de mim mesma. E o momento mais crítico que eu falo para as pessoas é assim, elas às vezes não conseguem imaginar o que é isso. Eu cheguei a ficar tão cansada, mas tão cansada, que os pensamentos, eles começaram a ficar guardados na minha cabeça. Porque assim, eu pensava, minha mente era saudável, era normal, mas eu estava tão cansada que eu não conseguia falar. Nossa, é... Você imagina, Então uma eu assistia terapia... a vida, mas eu estava presa no meu corpo. Aham. Existe há uns 50 anos, né? O primeiro médico a fazer o transplante foi na África do Sul, Christian Barnard, na década de 60. E depois disso, com a evolução das drogas imunossupressoras, porque acaba sendo a troca, né, de um problema muito grave, aquele órgão não vai ter mais jeito, por uma outra situação controlável, porque o organismo vai rejeitar aquele órgão. E por isso tem que usar remédio. E precisa fazer seguimento o resto da vida. Agora, do momento que aconteceu o transplante, para você sentir a primeira melhora, quanto tempo? A hora que eu acordei. Foi assim, foi incrível. Sim, é incrível, assim, eu falo, eu sou a Fênix, eu renasci das cinzas, porque foram 30 anos com dificuldades, com limitações, e aceitando, porque assim, eu nunca me fiz de vítima, eu sempre levei as coisas assim, é o que tem, então a vida que eu puder viver, é o que eu vou viver. E então quando chegou, e a espera, até você deve passar isso de alguma forma pro público com o seu personagem, a espera é muito angustiante. Ele fala isso muito no texto, que essa espera é uma angústia... Não, você fica louco, porque você tá esperando um órgão que você não sabe se vai chegar. Mas ele pode chegar a qualquer momento. Eu estava internada, eu fiquei 2 meses na UTI, eu dependia de aparelhos para viver, porque senão meu coração, coitado, tadinho, não estava mais aguentando nada. E então, com esses medicamentos, eu já estava na lista do transplante, podia chegar daqui 1 hora o coração. Daqui Isso é uma angústia horrível, já imaginou se viver o seu dia a dia assim, né? Pode não chegar. Então, cada vez que abriam a porta, assim, na UTI, eu falava, não, é a comida. Não, é o médico. Meu coração, não, é a comida. É. É uma angústia. E mal fez a cirurgia, você abriu os olhos? Quero comer. Já começou? Falou logo? Eu não tinha fome antes, porque é interessante isso. Quando o coração está muito fraquinho, ele só bombeia para coração, pulmão e cérebro. O resto ele desliga. O cabelo vai caindo, você já não tem mais fome. Todos os órgãos, porque ele tem que poupar energia o máximo para sobreviver. E o meu poupou muito bem, porque eu tô aqui viva. Mas agora ela quer gastar o coração novo, gente. Não tá disposta a poupar mais nada, tá correndo, não é isso? Tô correndo, nadando, tô treinando, hoje eu sou atleta transplantada, lá. Tô sendo treinada pelo pessoal da reabilitação, lá onde eu transplantei, no HCOR. E eles estão me treinando pro triatlon, eu vou para as Olimpíadas dos Transplantados em junho. Olha! E tava dançando Cláudia Leite, que era uma beleza. Tava mesmo, porque eu passei a vida inteira não podendo fazer um monte de coisa. E hoje eu vou dançar, vou cantar, vou fazer história, vou fazer tudo. Muito emocionante. A gente fica parada, né? É emocionante, é lindo, é uma história linda. E eu acho que, assim, todo mundo tem que ouvir isso, porque tem que ouvir. Doar os órgãos das pessoas que a gente ama, né? Sim. E por poder, como ele falou, como eu tô... Olha a vida, olha que coisa é emocionante. Imagina, alguém se salvou. Exatamente. Então eu falo isso para as pessoas, o doador, ele é um herói. Para mim, o meu doador é um herói. Para todas as pessoas que receberam um pulmão, um rim, é o herói daquelas pessoas. Porque eu tô viva graças ao sim dessa família. Olha só, a gente vai pro intervalo, você vai continuar conversando agora e vai dançar muito a Cláudia Leite daqui a